Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, boa noite a todos. Fui me confiado essa noite a estar ministrando a igreja. Eu queria pedir licença a vocês, se eu posso ministrar na vida de vocês nessa noite. Será que eu posso? Amém, glória a Deus. Abre a Bíblia de vocês lá no Evangelho de Lucas, capítulo 3. Confesso a vocês que quando eu peguei esse tema aqui, e esse texto, ele veio de um assunto, uma conversa que eu estava tendo com um jovem, muito desesperado pela caminhada dele. Um jovem sensacional, congrega numa igreja onde eles trabalham com célula, e na célula dele ele é aplicado demais. Mas aí quando você vai ver o jovem, ele é um jovem entristecido, triste. E não é a primeira vez que eu pego pessoas com esse tipo de situação. A minha mãe, com 40 e poucos anos de evangelho, quase 50 anos, ela tinha uma preocupação muito grande, né? Porque uma pessoa maravilhosa no evangelho, a igreja amava ela, ajudadora, praticamente ela ajudou a fundar aquele ministério, né? E ela, uma pessoa que andava com uma tristeza dentro dela, servindo a Deus, mas com uma tristeza por causa de pequenas coisas, né? Ela achava que ela não era completa no evangelho porque ela não era batizada com o Espírito Santo. Quantas pessoas se sentem assim? Diminuída porque nunca falaram em línguas estranhas. E eu queria abordar um pouquinho sobre isso. Nessa noite, eu queria que você saísse daqui cheio de vida. Amém? Em nome de Jesus. Deixa eu me organizar aqui. Vamos lá? Evangelho de Lucas, capítulo 3. E ele vai dizer assim: E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, e da província de Tracônides, e Lissânias, tetrarca de Ábne, sendo Anás e Caifás, guarda bem isso, sendo Anás e Caifás, sumo sacerdote, veio do deserto a palavra do Senhor, a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas, e todo vale se encherá, todo vale se encherá e se abaixará, e todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. E dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizado por ele: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Produzis, pois frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmo: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até desta pedra pode Deus suscitar filho de Abraão. E também já está posto um machado à raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não der bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. E a multidão o interrogava, dizendo: e o que faremos, pois, nós? E respondeu ele, dizendo: quem tiver 2 túnicas, que reparta com quem não tem. E quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira.
E chegaram também os publicanos para serem batizados. E disseram: Mestre, e nós, o que faremos? O que devemos fazer? E ele lhe disse: Não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. E uns soldados o interrogaram também, dizendo: E nós, que faremos? E ele lhe disse: A ninguém trateis mal, nem fraudeis, e contentai-vos com os vossos soldos, ou salário. Estando o povo em expectação, e pensando todos de João em seu coração, se porventura ele seria o Cristo, respondeu João a todos, dizendo: Eu, na verdade, vos batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar um pouquinho. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, aqui está a sua palavra, Pai, lida. Senhor, nos revela aquilo que o Senhor tem de nos revelar. Toda vez que nós nos encontrarmos com o Senhor, Pai, através da leitura, que possa ser algo revelador para nos trazer vida. Então, nessa noite, no nome de Jesus, ó Deus, que não seja diferente. E o Senhor veio para isso, Pai, para nos dar vida e vida em abundância. Então, no nome de Jesus, Pai, seja conosco nesta noite. É o que nós queremos te pedir e te agradecer no nome santo de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, esse texto é um texto sensacional. Sendo que primeiro a gente precisa se localizar aqui nesse texto. Precisamos entender todo o contexto dessa história. João Batista veio num período muito complicado, onde esses homens aqui, eles eram governadores dessa cidade, tanto Herodes como Filipe, e a cidade vivia um período de degradação. O pecado estava generalizado sobre esse lugar. Os homens, eles abusavam da fé. Homens que que tinham que cuidar da vida espiritual do povo, e que eram para ser exemplo, eles abusavam disso. Então, o período que João Batista aparece para ministrar na vida do povo e chamar para o arrependimento na beira do Rio Jordão, é esse período complicado. Aqui nesse período aqui, homens que eram defeituosos, eles eram excluídos da sociedade. As mulheres continuavam ainda sem poder falar em alguns ambientes. O povo era usurpado pelo governo. O povo era usurpado pelos publicanos. O povo era sacrificado. A verdade era essa. Sofrido não mudou nada até o dia de hoje, né? E aí vem João Batista. João Batista chega naquele ambiente e ele começa a convocar o povo e chamar o povo para arrependimento. Arrependei-vos. E ele começa a dizer o seguinte. Ele vai dizer assim, arrependei-vos. Deixa eu me achar aqui, gente. Vamos lá. Vamos lá. Ele chama para arrependimento e ele vai dizer assim, todo vale se encherá e abaixará os montes e outeiros, e os caminhos tortuosos se endireitará, e os caminhos escabrosos, eles se aplanarão. Ele começa a chamar para o arrependimento. Arrependei-vos. Esse arrependimento gera um reconhecimento. Primeiro ele chama para o batismo. Quando ele chama para o batismo, já é praticamente um reconhecimento dos seus pecados. Porque o povo tinha dificuldade de reconhecer o seu pecado naquela época. Então, para eles era tudo normal. Sabe, sacrificar o povo, maltratar, usurpar. Então, João Batista chama eles para o arrependimento. E quando eles reconhecem que realmente eles eram pecadores, então João Batista
batiza eles, né, deita eles sobre a água, e aquilo ali era praticamente como se fosse algo público, como nós fazemos no dia de hoje. Essa semana que passou, nós vimos alguns batizando aqui na igreja, e quando você deitou aqui nessas piscinas aqui, não foi nada mais, nada menos do que isso. Você reconhecendo o seu pecado, reconhecendo que você é pecador, reconhecendo que dentro de você, mesmo você querendo ser bonzinho, há algo mal dentro de você. Mesmo querendo ser bonzinho. E quando nós deitamos nessa piscina, é porque nós entendemos isso. E agora você está tornando isso em público. E era justamente isso que João Batista fazia. E diz o texto que, após esse batismo, João Batista ele vai dizer que as coisas começam a mudar. Aquilo que os vales que eram devastados, eles iam ser aterrados. As montanhas seriam aplanadas. Ele quer dizer aqui que aquilo que era torto iria se endireitar. Tudo aquilo que era torto na sua vida, na vida daqueles homens, daqueles judeus, né, que eles achavam que era tudo normal, a partir daquele momento eles teriam uma consciência a ponto de se endireitar, de não cometer mais. E João Batista chamava eles. Vamos para o texto. E ele vai dizer o seguinte, ele fala assim, ó, e toda a carne verá a salvação de Deus. Esse trecho, ele me chama muita atenção, porque às vezes nós queremos ver pessoas em volta da gente reconhecendo a Cristo, mas quando nós não somos exemplos, é impossível dessas pessoas reconhecerem também. E aí ele está falando sobre isso, ele fala assim, ó, quando vocês se direitarem, toda a carne verá a salvação de Deus. Através de vocês, toda a carne verá a salvação de Deus. Por isso que às vezes nós ficamos lutando, às vezes no meio dos nossos familiares, mas não há esse reconhecimento de pecado, porque nós também mostramos o nosso pecado para eles. Ainda pior, porque nós falamos para eles que nós agora servimos ao Senhor, e as nossas características teriam que ser toda essa, de mostrar para eles que houve uma mudança, e a gente não muda. Continuamos ainda sem perdoar pessoas, sabe? Somos ignorantes, maltratamos pessoas, a gente vê cada coisa. Vamos para o texto. E dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizado com ele, raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Quem ensinou a vocês a fugir daquilo que está por vir, da verdade? Quem ensinou a vocês? Escuta uma coisa, os judeus naquela época, principalmente os líderes sacerdotes, havia um tanque, aonde eles, de tempo em tempo, eles passavam naquele tanque para purificação. E aí o que acontece? O camarada é mau, o ano todo ele ia naquele tanque ali, entrava, colocava um lençol branco, né, e chegava ali, tirava a roupa, passava por aquela água, saía do outro lado, ele não poderia sair do mesmo lado que ele entrou, e quando ele saiu do outro lado, já está purificado. Esse era o batismo deles. E aí depois daquela suposta purificação, ele poderia tocar a vida dele normal, ele poderia continuar usurpando pessoas, poderia continuar maltratando pessoas, e aí João Batista começa a chamar ele de raça de víbora, e ele fala assim, ó, quem ensinou vocês a fugir da ira que está por vir? Quem vos ensinou? Aleluia. E ele começa a falar, produz, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer para vós mesmos, temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até desta pedra pode Deus suscitar filho de Abraão. Isso é muito sério. Os judeus, o que acontece? Abraão é o pai da fé, é isso? Então o judaísmo veio através de Abraão. Então todos os judeus até hoje, sabe, eles não abrem mão do judaísmo por causa disso. E aí o que acontece? Quando você chama um homem desse, para ele se batizar, ele se arrepender e se batizar, ele fala assim, pô, eu não tenho pecado, pô.
Pô, eu sou descendente de Abraão, eu sou filho de Abraão, eu sou judeu, pô. Pecado é para gentil. Eu sou judeu. E aí eles se achavam. Mas João Batista fala para ele, ó, começa a produzir um fruto de verdade, fruto de arrependimento. Porque é muito fácil você dizer que é descendente de Abraão. Você é filho de Abraão. É muito fácil você dizer que você é judeu. Mas o seu comportamento não tem nada a ver, porque Abraão jamais faria o que vocês fazem. Abraão jamais faria o que vocês fazem. Então haja como se Abraão tivesse, como agiria Abraão. Tenha o comportamento de Abraão, já que vocês dizem que tem Abraão como pai. Produz frutos de arrependimento. E aí ele vai dizer o seguinte, e também já está posto o machado à raiz das árvores. Porque toda árvore, pois, que não der bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. O que acontece aqui? Havia uma promessa aos judeus, que a salvação viria dos judeus. Havia uma promessa. Qual é a salvação? A salvação é que o evangelho seria estendido a todas as nações através do judaísmo. Mas para isso, para começar por eles precisavam entender a proposta do cristianismo, do evangelho. Só que eles tinham um coração muito duro, coração de pedra. E aí, João Batista vai usar uma frase muito dura, ele fala assim, ó, já está posto o machado à raiz das árvores. Se não der fruto, vai ser cortado e lançado ao fogo. E é impressionante, pastor, que a gente começa a fazer uma analogia sobre quem estendeu o evangelho, a gente vai ver que realmente o evangelho não chegou até a gente por intermédio dos judeus, mas chegou por intermédio de um romano, que era Paulo. Apesar de Paulo se considerar judeu, falar para todos que ele era judeu, mas Paulo era romano. Os judeus, eles não tiveram condições de expandir esse evangelho de amor, porque eles não reconheciam Cristo. Foi necessário o Senhor usar um gentio, um romano, para que hoje nós pudéssemos estar aqui hoje, falando de Cristo Jesus e falando do evangelho de vida. Aleluia. E a multidão o interrogava dizendo, e aí João Batista começa a ser claro com as coisas agora. O que importa de verdade. Quer ser servo, quer se sentir inserido. Escuta isso. E ele começa a falar assim, e a multidão o interrogava dizendo, que faremos, pois? E respondeu ele e disse-lhe, quem tiver 2 túnicas, que reparta com aquele que não tem. E quem tiver alimento, que faça o mesmo, da mesma maneira. Havia, ontem, eu lá no meu trabalho, o pessoal lá lá na administração, eles têm mania de almoçar lá e tal, aí faz aquela mesa, e toda semana eles oram, né? E tem um camarada lá que ele fala assim, quem que vai orar hoje? Mas ele fala de deboche, ele começa a rir, ele fala assim, eu falo, rapaz, você vai orar por uma mesa, e vocês oram de deboche, rindo, quem é o cabra que vai orar hoje aí, tá, não sei o quê, aí, sempre de brincadeira. Eu falei, rapaz, se você soubesse a proposta dessa mesa, como que surgiu esse negócio de você sentar numa mesa e orar, você não falava desse jeito. Quando Jesus, ele chama os seus discípulos, né, para poder ministrar a Santa Ceia, ali tinha todo o sentido. Um sentido de repartir o pão, um sentido de ninguém ter falta, um sentido do corpo dele, do sangue dele. E aí quando você senta numa mesa de brincadeira para orar, aí você está de brincadeira, você pensou no cara que está lá fora. Quando você orar, não ora por você, eu falando para eles, não ora por você, Senhor, muito obrigado pelo meu alimento. Fala assim, ó, Senhor, não deixe que falte nada a ninguém lá fora, Senhor. Pense no próximo também. Sabe, nesse sentido. E aqui, quando João Batista chama a atenção deles, porque acontecia isso.
eles se fartavam, mas tinha um povo morrendo de fome lá fora. E ele vai mais além. E chegaram também os publicanos para serem batizados. E disseram-lhe: mestre, e nós o que devemos fazer? E ele vos disse: não peçai mais do que aquilo que vos está ordenado. Os publicanos, todos nós sabemos que eles exploravam o povo, né? Eles tiravam do povo para dar para o governo. Então, João Batista começa a colocar as coisas em ordem, trazer eles uma consciência que eles não tinham. Eles faziam isso tudo com uma naturalidade muito grande. No versículo 14 vai dizer assim: e uns soldados o interrogavam também, dizendo: e nós, que faremos? E ele lhe disse: a ninguém trateis mal, nem fraudeis, e contentai-vos com o seu salário. E estando o povo em exortação, a palavra vai dizer que o povo estava exortado, e eles começaram a pensar que, pô, que é isso? Esse cara deve ser o Messias, deve ser o Cristo. E aí João Batista vai falar para eles: eu, na verdade, eu batizo vocês com água. É só para vocês se arrepender. Mas vai vir um que eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele. Esse aí vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quando a gente pega um texto como esse, a primeira coisa que vem na nossa mente é fazer coisas sobrenaturais, né? Pô, batizado com o Espírito Santo, com fogo, vou fazer coisas sobrenaturais. Falar em língua, me transportar de um monte para o outro, eu vou fazer o quê? Mas, na verdade, quando Jesus vem com um batismo de restauração, onde não havia consciência, onde o homem não tinha noção do pecado, aquilo que ele fazia por fazer, aquelas coisas que ele fazia de simplesmente maltratar uma pessoa aqui e depois entrar num tanque para se purificar. Ou, de repente, o camarada ser um publicano, roubar de um pobre. Imagina você, tirando de pobre para entregar para o governo. Isso é algo muito louco. Você sabendo que tem pessoas morrendo de fome lá fora, e você comendo aqui a ponto de se fartar, sem pensar quem lá fora está precisando de um alimento ou algo parecido. Então, João Batista, quando ele vem pregando, ele vem trazendo essa consciência. E é muito bacana esse texto, porque eu peguei algumas coisas aqui, e a gente pode até abordar alguns batismos. O batismo de Atos 2, por exemplo. Nós somos tão místicos, quando a gente vai ler o livro de Atos, capítulo 2, a única coisa que a gente vê a gente enxerga do jeito que a gente quer enxergar. É o povo falando, sendo batizado e falando em línguas. Mas a gente não vê a ação que aquilo causou após o batismo. O evangelho houve um crescimento enorme, a ponto deles dividirem algo. Quem tinha uma herdade vendia, ninguém tinha falta de nada. Essa era a proposta do batismo com o Espírito Santo naquela época. E às vezes, nós já estamos vivendo esse batismo. Eu olho para essa comunidade, eu olho para algumas comunidades que eu vou, eu vejo algo sensacional, gente. Eu vejo algo sensacional, o carinho, o amor, a maneira como o homem olha para o menos favorecido. Tem lugar que nós chegamos aí que as pessoas olham para a gente de maneira estranha. E quando eu chego a algum lugar que eu vejo as pessoas olhando com amor, tentando amar pessoa, preocupado com pessoas que estão em falta, isso aí são pessoas que estão cheias do Espírito Santo. E aí eu não sei, de repente você viveu a sua vida inteira vendo o seu vizinho do lado dando cada grito e você se sentindo o menor. E você, de repente, sempre foi uma pessoa dedicada, amorosa. Quando precisavam de você, se passou mal alguém na rua, você estava pronto a ajudar e se sentindo nada.
O que João Batista quis dizer era justamente isso, é a consciência. Podemos demonstrar uma religiosidade externa, mas chegar na hora de mostrar o verdadeiro evangelho, esse evangelho ele some em algumas pessoas. E hoje nós estamos livres, gente, de toda essa coisa. Se não existia alegria no seu caminhar, no seu servir, porque você ficou olhando o irmão que ora alto demais, ou forte demais, ou o pregador que prega grita muito, ou que grita menos. Ah, mas eu sou incapaz, eu nunca vou conseguir. Ei, será que o Senhor já te deu a consciência? Será que a sua consciência ela foi restaurada no Senhor? Amém? Eu peguei um estudo aqui interessante. Que ele vai falar a respeito do batismo com o Espírito Santo. Ele vai falar que é a grandeza, é a grande promessa que Cristo em seu evangelho aos arrependidos, que cujos os pecados têm sido perdoados, é que são batizados com o Espírito Santo. São purificados pela graça e renovados pelo seu consolo. Purificados pela sua graça e renovado pelo seu consolo. E aí, no outro estudo aqui, muito interessante, ele vai dizer que nós recebemos a intervenção soberana de Deus e do seu Espírito purificador à consciência. Ó, que isso, gente? Aquilo que todo mundo olha com desprezo, você não olha. Você enxerga de maneira diferente. Nos dias de hoje, parece loucura, de repente, pregar uma mensagem como essa. Mas se a gente for olhar no nosso cotidiano, a gente vai ver coisas horríveis. Essa semana apareceu na televisão um menino que foi numa lanchonete fazer um lanche, e uma mulher agrediu ele, chamando ele de negro, falou que não gostava de negro. Eu odeio negro. Esse menino ficou arrebentado. Parece loucura. Mas nos dias de hoje a gente consegue ouvir isso. A impressão que nós temos que não mudou nada. Mas eu falo para algumas pessoas que nós já caminhamos muito. O fato da gente poder chegar nesse lugar aqui e ver algumas irmãs abrindo culto. Chegar aqui e ver algumas irmãs pregando o evangelho, coisa que não podiam fazer. Nós temos, até um nome estranho, mas nós temos cota para deficiente. Toda empresa agora parece que tem um número, tem que ter umas vagas para deficiente físico. Seja ele visual ou algo parecido. Então, eu costumo dizer que o evangelho de Cristo já avançou muito, porque alguém entendeu que foi batizado, que está cheio do Espírito Santo. E quem está cheio do Espírito Santo tem esse olhar. Você não enxerga? Vem trabalhar na minha empresa. É mesmo? Você não anda? Você manca? Não tem problema, senta na minha mesa, come comigo. E a gente fica se achando nada. Jesus tem pressa com a nossa vida. Se nós entendermos que o Evangelho é isso, é lógico e evidente que tem toda a questão da divindade de Cristo, de que ninguém está tirando essa divindade. Mas nós precisamos entender por que Jesus vem como um homem nessa terra. Ele poderia não vir como homem. Ele poderia vir como divindade. Destruir tudo, mudar a mente das pessoas com um toque, mas ele não fez isso, ele quis transformar o coração do ser humano, através do entendimento. Entendimento, nós temos tido as nossas mentes forjadas dia a dia. A gente, quando chega nesse lugar, a gente chega a casca grossa, e depois o Senhor vai tratando quem viu a gente lá atrás, e quem vê agora, não acredito que esse cara.
E aí ele diz: eu vos batizo com água, mas virá um após mim, que eu não sou digno de desatar a sandália dele. Esse vos batizará com fogo, com o Espírito Santo e com fogo. Queria fazer uma pergunta a você. Como que você está se sentindo nessa noite? Será que você ainda se sente diminuído diante de algo tão grandioso como esse? Será que você pode andar de cabeça erguida? Será que você tem algo que te impeça a se sentir pleno na presença do Senhor? Que às vezes pode acontecer isso. Eu quero dizer para a gente nessa noite que o Senhor, Ele nos encheu do seu Espírito, nos confiou uma obra tremenda. E Ele tem falado para nós que nós estamos aptos a proclamar o Evangelho dEle. Agora, se há algo que me impede você de se sentir pleno nesta noite, eu queria que a gente se colocasse de pé agora para a gente poder orar, em nome de Jesus. Sabe aquelas coisinhas bobas? Rapaz, eu leio Bíblia pra caramba, eu oro, mas não sei, às vezes me bate uma sensação que eu não sou pleno. Pleno é Patrícia, pô. Eu não. Sabe por quê? Eu não consigo perdoar meu irmão. Tem um povo lá no meu trabalho que eu não gosto. No meu trabalho eu sou caixa. Aí, de vez em quando, eu vou lá e tiro umas notinhas de 20, de 50. Aí chega nessas horas, Senhor, me dá uma sensação que eu não sou pleno na sua presença. Mas o interessante desse texto é que quando João Batista diz que o machado já estava posto à raiz das árvores, ele fala a respeito do judaísmo. Mas quando nós vamos analisar todo o texto, a gente vai ver o tempo todo a graça do Senhor, chamando para arrependimento. O tempo todo o Senhor querendo restaurar. O tempo todo o Senhor querendo trazer a consciência humana. Restaurar a consciência humana. E essa noite é uma noite que o Senhor Jesus ele ainda permanece aqui falando para a gente. Arrependei-vos. E eu quero dizer que eu me arrependo, Senhor. Se há algum caminho mau em mim, eu me arrependo. Senhor, nos leva mais além. Deixamos de fazer tanta coisa, Pai. Porque nos sentimos pequenos diante do Senhor. O teu evangelho às vezes parece que está atrasado, quando a gente vê assassinato pelas esquinas, furto. A impressão é que nós temos que está atrasado esse evangelho. Senhor, nós estamos aqui nesta noite para cooperar. Nós queremos fazer essa máquina andar. Nós queremos fazer, Pai, aquilo que o João Batista começou a fazer e que o Senhor começou a fazer e transferiu para os seus discípulos, aquilo que Paulo fez. Pai, nós queremos também, Senhor. Então, nos usa na nossa geração, nos usa individualmente,
Não na coletividade, mas individualmente, Pai, cada um do seu jeitinho. Trata a consciência humana, Pai. Senhor, aquilo que nós não podemos fazer, que o Seu Espírito possa fazer, Pai. A coisa que nós não conseguimos fazer, ficamos desesperados quando vemos um jovem, Pai, dizendo que vai sair de casa para poder se alistar numa boca de fumo. E quando nós começamos com ele não dá ouvido, nós temos um sentimento de fracasso, porque nos falta a palavra. Ah, Senhor, mas se houver um arrependimento, aonde ele estiver, Senhor, que esse momento seja o momento dele ser cheio do Teu Espírito, e que os olhos dele, Pai, passem a ser um olhar diferente, que ele nunca mais olhe a boca de fumo como ele olhava antigamente, que ele não vê uma morte como algo de naturalidade, se ele não veja, ó Deus, um espancamento de um outro amigo, Pai, com naturalidade. Senhor, derrama o Seu Espírito sobre nós, ó Deus. Derrama, Pai. E que nós possamos, Pai, expandir esse Evangelho. É o que nós queremos te pedir. E queremos te agradecer no nome santo de Jesus, ó Deus. Amém e amém. Aplauda o Senhor.